Boa noite, lindeuses. Chegando aqui, quinta-feira, às 8 horas da noite. Boa noite. Devagarinho vamos entrando. Por aqui em uma fazenda de cacau na Bahia. Tomando um chazinho de Artemisia rosa branca e mais alguma coisa que eu não lembro agora. Mas uma alquimia que fizeram aqui nesse coletivo que estou, muitas coisas acontecendo. Muitas coisas acontecendo, na verdade, para quem tem me acompanhado recentemente na Bahia. E confesso que está sendo um desafio fazer esta live a esta hora, gente. Eu tô com muito sono, cansada. Eu estava numa maratona de fazer lives às 7 horas da manhã, né, toda segunda-feira. E como nômade, né, em transição, em viagem, acabo que preciso adaptar de acordo com os meus horários. Mateus, querido, a Pedra do Sabiá é maravilhosa, sim. Esse lugar aqui é muito especial que estou muito feliz, né? Uma oportunidade única de estar produzindo cacau. E é por isso que eu alterei a live para as 8 horas da noite, devido à demanda que tenho aqui durante o dia. Mas vou ser muito transparente com vocês, gente, porque eu acho que é sobre isso, assim, a gente precisa romper os véus da ilusão, né? Eu honro muito a transparência e esse lugar da gente cada vez conseguir falar mais a verdade, o que está acontecendo. Porque a rede social, né, o Instagram, ele mostra uma parte muito mínima do que é a realidade. E nós olhamos para esse ser, né, que no caso eu agora aqui, e projetamos, né, imaginamos algo que não é real. Então, eu venho já chegando nesse tema, né, pra gente abrir antes de eu entrar na educação emocional. Que nós estamos numa constante cobrança de fazer, né? Então eu tava me cobrando de voltar a fazer lives aqui, porque eu adoro estar em lives, eu adoro a interação com vocês. Aliás, quem tá aqui, me fala se é a primeira vez que tá aqui numa live, me ouvindo. Gosto de saber quem tá chegando a primeira vez também. E o que acontece é que a gente se cobra muito de fazer. E nesse caso eu realmente senti que eu precisava voltar a fazer lives e também para finalizar um ciclo de um tema muito importante que são as emoções de acordo com cada chakra. Então eu fiz lives até o 5º chakra, onde eu vou explicando quais emoções que bloqueiam esses centros energéticos. Cada chakra, nós temos 7 principais chakras, né? Então cada um deles está associado a alguma emoção. Então a gente pode aprender a olhar para isso, né? E ampliar ainda mais a nossa educação emocional, porque a gente está muito carente disso. Mas antes de eu entrar nesse tema, realmente eu coloquei esse compromisso para com vocês, para quem me acompanha aqui, de finalizar esse ciclo. Mas é muito difícil quando a gente está demandando energia para outros projetos, né? Então, nesse caso, eu estou numa fazenda de cacau. Para quem não sabe, eu sou guardiã da medicina do cacau, sou educadora emocional. E o cacau é uma das ferramentas, né, que eu utilizo para esse trabalho de resgate da expressão autêntica para uma vida mais leve. Então, há 2 semanas que eu estou numa nova rotina. E vocês sabem como é. Esse lugar de nova rotina demanda mais energia, mais foco, mais dedicação. Então, confesso que hoje, assim, eu estou sentindo dor de cabeça nesse exato momento, mas honrando o meu compromisso, né? Eu não queria fazer a live. Eu tava assim, poxa, eu tô tão cansada, por que eu inventei isso? E aí é muito importante a gente observar o quanto que a gente não consegue honrar os nossos limites, sabe? Então eu até senti assim, será que eu vou falar mesmo o tema que eu propus dessa live ou eu vou falar sobre isso, né? Sobre honrar os limites, porque as redes sociais acabam que demandam muito da gente, né? A gente quer criar conteúdo, a gente quer estar mais próximo uns dos outros, mas a gente precisa ser verdadeiro, né? Então hoje confesso que
umas 2 horas antes da live eu já tava super cansada, né? Essa hora eu janto já. Vou me recolher para acordar cedinho para começar a rotina aqui na fazenda, a produção do cacau. Oi, Pri, bem-vinda, deusa. Matheus, é a primeira vez que está na live, seja muito bem-vindo. A todos que estão chegando, essa egrégora de educação emocional. Muito feliz de ter vocês aqui. Mas é isso, trazendo a transparência. Eu não queria fazer a live, mas eu falei, eu não posso deixar de fazer essa live, porque eu falei que ia fazer. E aí, olhar para nossa agenda e conseguir equilibrar para não demandar muito da gente, sabe? A gente tá numa constante cobrança de fazer, porque no fundo a gente acredita que o valor tá nisso. Tá no fazer. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente tem valor. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Poxa, no fundo, a minha intuição me dizia 8 horas da noite é muito tarde para você que começa o dia às 5:30 da manhã. É uma hora que eu já começo a desacelerar para dormir, nesse momento no sul da Bahia. Esse lugar é forte, gente. Tá mexendo tudo aqui, minha gente. É uma terra muito forte, é muito axé, muita história. Então, a próxima quinta-feira não vai ser às 8, já sei disso. Já aprendi hoje que 8 horas é muito tarde para quem tá nessa rotina, né? E é encontrar esse caminho do meio, esse equilíbrio. Vamos ver o que vai acontecer, não sei, mas preciso ser muito sincera com vocês, assim, nesse lugar, para que a gente perceba a voz da intuição. E é sobre isso, na verdade, essa live de hoje. É para falar do 6º chakra, que é o 3º olho, que é a intuição. E a intuição, ela fala muito dessa capacidade de ter insights profundos. Vocês já tiveram essa sensação de que você vai decidir alguma coisa e vem uma voz imediata e te dá a resposta? Mas aí a sua mente começa a criar outras histórias e você não ouve essa voz, que é a intuição, que é aquela primeira voz que te falou e você decidiu não escutá-la, porque a mente foi falando outras coisas e aí você mudou de ideia. Quem aqui já sentiu isso? Levanta aí uma mãozinha para eu saber. Gente, esse chá tá uma delícia. Erva doce, artemisia e rosa branca. Aqui tem um coletivo que faz alquimias na cozinha, maravilhoso. Me contem aí, gosto de ter interação, não gosto de só falar, gosto de sentir vocês comigo nessa egrégora que se forma. Quem já sentiu isso, que a voz da intuição vem rapidinho, é uma voz imediata que te traz a resposta, mas não, você por algum motivo não confiou. E é uma capacidade de ver além do que os sentidos transmitem, além do contexto ao nosso redor. E a gente está sendo influenciado o tempo inteiro, são muitas informações que estão passando. Nós recebemos muita interferência tecnológica, notícias, pessoas, palavras, sons. Tudo isso está mexendo com o nosso corpo mental, com o nosso corpo emocional. Ó, estão falando aqui que já sentiram isso. E na verdade sim, né? Todos nós. E o segredo tá como identificar. O que acontece? Normalmente a gente identifica e esquece da intuição. E aí depois, quebrando a cara, é que vem aquele relembrar. Poxa, mas no fundo eu sabia. Sabe essa sensação? Você tá ali, você sabia que no fundo talvez não era pra ir, você vai e depois você se dá conta, poxa, mas no fundo eu sabia que não era pra ir. Essa é a voz da intuição. E aí o que acontece é que esse centro ele se fecha, porque a gente não percebe essa ilusão da realidade, né? Do mundo. E a gente interpreta como real. Então a gente, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático assim. Oi, Fábio, bem-vinda. Um exemplo prático. Tô num restaurante e aí eu olho o cardápio e eu já sei que eu quero de imediato. Eu quero esse prato, tal, prato A. Aí você tá com companhias e alguém fala assim, ai, mas esse prato aqui, esse prato B parece ser tão interessante. E aí você
muda de ideia. Essa realidade de fora, né? Essa informação que chega de fora se torna real para você. A verdade do outro chegou e se tornou verdade para você. E muitas vezes, no fundo, o que você queria era o prato A, não era o prato B. Só que a gente está misturando o tempo inteiro, a gente tem essa dificuldade de discernimento. O que é meu, o que é do outro? O que eu quero? É a minha intuição. E o quanto que é difícil escutar essa voz da intuição. E para isso a gente precisa cuidar muito como a gente está se alimentando, né? Quais são os nossos pensamentos para a gente estar com esse centro desse chakra fluindo. E, gente, é muito sutil. Até a alimentação influencia na nossa intuição. Então, se eu estou comendo coisas que estão me anestesiando, né? Muito açúcar, comendo muitos químicos, muitos conservantes, isso afeta também a intuição. Então, como alimentar todos os nossos corpos para estar mais atento a essa voz? Para isso a gente vai precisar começar a se observar, né? Então, que nem alguém falou, isso acontece, a Fábia que falou, isso acontece tanto comigo. Sim, vai acontecendo no decorrer da nossa vida. A gente ouve a voz da intuição, ignora a voz da intuição, esquece da intuição e relembra depois. E aí o caminho, o convite é como fluir nesse centro, né? Porque é um processo de desenvolvimento. A Fábio tá perguntando aqui, café também interfere, Gabi? Olha o café aí, para uma guardiã do cacau. O café é uma medicina muito maravilhosa, que traz foco. Acontece que a gente toma todo dia, né? E ele é super estimulante. Então ele ativa muito a nossa atividade cerebral. E aí nisso a gente fica com excessos de pensamento, sim. Inclusive interfere muito no nosso sono, né? Eu era uma pessoa que tomava café todos os dias. E depois que eu decidi parar, porque eu senti, minha intuição gritou, eu consegui escutar a voz de que precisava parar de tomar café, meu sono mudou muito. E aí eu começo a ver a qualidade dos pensamentos sendo alterado. Mas eu não posso te falar que é assim, Fábio. Cada corpo é um organismo único. Então o café, ele vai agir de uma forma para o meu organismo e vai agir de outra forma para você. Agora, claro, como encontrar esse equilíbrio? Hoje em dia eu tomo café em momentos específicos, eu sinto. Então, se eu tô precisando focar, tô um pouco mais cansada, preciso de energia, eu vou tomar um café. Só não vou tomar agora. Eu estou cansada agora, mas tô aqui na live para honrar esse compromisso. E se eu tomasse café, eu não iria dormir, porque eu sou muito sensível à cafeína. Né? E à medida que a gente tira o café, a gente vai se dando conta o quanto que ele é forte no nosso organismo. Porque muitas pessoas tomam todos os dias durante anos da vida e falam, eu nem sinto, durmo normal. Mas na verdade, se você tirar, você vai sentir o quanto que aquilo estava interferindo no seu corpo. Porque quando a gente para de tomar e toma uma vez de volta, você sente aquilo com força. E aí é algo assustador. É isso que eu colocava no meu corpo todos os dias? Eu preciso desse estímulo tão forte todos os dias? Né? A qualidade desse café, de onde que vem? Então o cacau também me ajudou muito a diminuir esse consumo, né? Então experimente talvez diminuir. Experimente um dia sim, um dia não. Vai observando a qualidade dos pensamentos. E aí, gente, a meditação. Eu sinto que a meditação é uma ferramenta impecável para tudo na vida, mas principalmente para a gente conseguir aqui, focar na intuição. E eu vou fazer uma meditação no final dessa live pra gente aprender a se concentrar nesse centro. E aí muita magia acontece quando a gente vai para esse lugar, assim, de concentrar nesse ponto. Então no finalzinho eu vou fazer isso. Essa live não vai durar 1 hora, justamente para honrar o limite do meu corpo, de hoje perceber assim, a minha cabeça tá doendo nesse momento, né? De que eu doei muita energia e já tô precisando reter, né? Repor essa energia, e o sono vai me trazer isso. Então hoje essa live é mais curtinha, tá bom? Espero que vocês me compreendam, mas tô aqui com vocês para honrar. Qualquer dúvida, gente, vão me perguntando. Eu gosto muito de receber perguntas, né? De saber o que vocês estão pensando. Tá tudo bem perguntar qualquer coisa, não existe certo e errado. Aqui é um lugar muito livre. É como se vocês estivessem comigo em roda e a gente estivesse tomando um chá juntinhos.
É isso que eu gosto de fazer nas lives, assim, sentir a presença de vocês comigo. E aí quando a gente começa a fazer com que... Começa a perceber esse centro, a importância dele, para desenvolver o fluxo desse centro, a gente precisa ativar a compreensão de que tudo está conectado. Tudo está conectado. Isso é uma grande chave para a gente lidar com os nossos desafios diários com mais leveza e mais acolhimento. Ou seja, tudo afeta tudo. Nós somos uma grande rede que se conecta. Então, tudo afeta tudo. Tudo vai entrando em ressonância e, no fundo, não existe separação real. Isso é uma ilusão que nos separa, essa matéria, essa 3D. Tá fazendo sentido? Fábio, você pode, por exemplo, estudar... Bom, tem vários conteúdos, né, na internet que explica sobre os chakras, te recomendo olhar. Mas aqui, por exemplo, eu tenho as lives que falam de cada chakra. E aí você pode dar uma olhada, né, nas lives que estão salvas. Começa do chakra raiz e agora a gente já tá no 6º. Mas você consegue aí muitas informações. O Reiki é uma ferramenta que é muito legal de se iniciar, porque você aprende muito sobre os chakras. E hoje, falando do terceiro olho, é realmente essa capacidade intuitiva que nós temos e o quanto que esse centro se bloqueia e se fecha na nossa rotina tão automática, sabe? E aí, como aprofundar? É preciso estudar. Sim, então feliz que você está motivada a estudar. E tem vários vídeos também, YouTube, você pode ter muitas informações sobre chakras e é super interessante, realmente. Eu comecei a aprofundar no estudo do Reiki, quando fui iniciada em Reiki, nível 1, eu comecei a entender. Então você tem as cores que são associadas a cada chakra, e aí você vai percebendo o que cada um significa. Quando você tem alguma dor física, em qual altura do corpo está? Isso também está relacionado a algum chakra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui de mim neste momento. Estou com dor de cabeça. Esse centro está me dizendo aqui agora que era para eu ter honrado meu limite e ter mudado o horário da live, porque ficou tarde para mim, porque eu tô cansadinha, né? Então, esse centro agora está um pouco afetado. E eu tô consciente disso falando sobre esse centro com vocês. É interessante, né? Como que eu faço essa live para vocês, mas no fundo, em primeiro lugar, ela é para mim. Então, tudo que eu falo, a primeira pessoa que escuta sou eu. Então, esse aprendizado vem primeiro aqui, ó. Tô aprendendo nessa fala, esse exercício de equilibrar esse dar e receber, né? Os meus limites. E quantos de vocês também devem passar por isso, né? De saber que a intuição falou, vai por ali, você vai pelo outro lado. Mesmo assim, né? Então, tá tudo certo. Eu sinto que é uma reflexão que tá me fazendo falar pra vocês bem transparente mesmo, sabe? Pra gente não ficar nesse lugar de maravilha, estou maravilhosa aqui com toda a minha energia pra falar. Não, isso não seria verdadeiro. Eu estou cansada e a gente precisa normalizar esse lugar de falar de questões que não são tão bonitinhas, tão alegres. Não é só amorzinho. O amorzinho também é profundo. Ele requer coragem, né? Então a gente precisa tá trazendo, assim, essa transparência. Então, gente, esse chakra fala exatamente sobre a consciência de que tudo conecta com tudo. Não existe separação real. E aí você começa a entender que é preciso uma grande humildade para reconhecer no outro você. Porque a gente julga, né? Somos seres que julgam. A gente não vai parar de julgar, não acredito nisso, tá? Somos seres racionais que julgam. Então, quando eu vejo alguém que algo me incomoda, eu julgo aquela pessoa, né? Mas aí o convite é para entender que aquela pessoa também sou eu. E se tem alguma coisa que me incomoda nela, entra em ressonância, porque somos o todo. Se essa pessoa chegou até mim, eu tenho algo para aprender com ela. Pode ser por 1 hora que seja, que essa pessoa cruza o meu caminho. Estar aberto para perceber isso e relembrar disso, que tudo conecta com o todo, então isso me faz automaticamente me tornar mais humana. Porque se tudo conecta com o todo, você é um outro eu sou um outro você. Estamos em ressonância nesse momento, nos atraímos até essa live.
não é? Esse grupo que se forma aqui não tá aqui por acaso. Somos espelhos. E quando eu tenho desafios, eu relembro. Às vezes eu não consigo, às vezes sim. Perceber que tudo está onde deveria estar. Eu sempre estou onde deveria estar. E isso faz parte do meu aprendizado. Então não tem separação. Eu não sou melhor nem pior que ninguém. Gente, isso é muito importante da gente começar a olhar, não no lugar de romântico, de utopia, no lugar de pôr em prática mesmo essa humanidade. Sabe? E não se cobrar ao ponto de querer ser salvador de nada, não. É no sentido de encontrar esse lugar de que sim, que no fundo não estamos separados, que no fundo estamos todos querendo aprender a evoluir. E aí nesse lugar a gente começa a abrir esse centro. Abrir esse centro para conseguir expandir. Então o mundo inteiro ele funciona como um organismo. E aí a gente começa a perceber isso, gente, é muito mágico. Já me senti tão culpada por não estar bem fisicamente, parece que todo mundo está bem e você não. É aí que está a separação. A ilusão da separação nos coloca nesse lugar de culpa, de medo. Exatamente isso que faz a gente abrir o chakra da intuição, as questões de controle e separação. Você acabou de trazer o final aí do tema, Fábio. Questões de separação e de controle é o que fecha esse centro. E a emoção que está vinculada com isso é o medo. Essa ilusão, né, que a gente cria de que estamos separados. Temos um profundo medo de ser abandonado, de ser rejeitado, de ser julgado. E nesse lugar a gente precisa fazer o trabalho de cura nessas questões de controle, de separação. Então, abrir mão do controle, aprender a falar a sua verdade, como eu fiz aqui logo no início, falei que estava cansada, que não queria estar fazendo a live, né? E aí nesse lugar você começa a romper com esses véus de ilusão para fluir nesse chakra. Que tudo conecta com todo. E aí nesse lugar você expande a capacidade de ampliar o seu poder de escolha. E o poder de escolha, ele requer uma conexão afinada com a sua intuição. Os movimentos do universo estão dando sinais o tempo inteiro, mas não são sinais assim que vêm do além e te dizem, ó, não vá por ali. São sinais para ver se você realmente sabe o que quer. Você sabe o que quer e a partir disso você começa a trabalhar esse fluxo de tomadas de decisões conectadas com a sua intuição. Então, gente, hoje a live vai ser mais curtinha mesmo, mas eu quis trazer essa informação para vocês, porque a educação emocional não pode parar, não. Eu tô com outras demandas, eu não tô conseguindo colocar toda a energia, né, nesse lugar, mas aos poucos a gente vai equilibrando, né, e voltando pro eixo. Só queria ler aqui para vocês uma coisinha, né, que acho que é importante falar também da parte física, né? A glândula que está relacionada a esse chakra é a glândula pituitária. Ela é responsável pelo funcionamento e equilíbrio de diversas glândulas do corpo e ela afeta muitas funções corporais. Eu tô lendo isso aqui desse livro, Quantum Being, a arte da escuta profunda das emoções, que é maravilhoso. Então, como o equilíbrio da glândula da tireoide e dos ovários. Olha só como tudo está conectado. A produção do hormônio do crescimento também está relacionada a esse chakra, que é responsável pelo desenvolvimento ósseo. Então, olha o quão profundo que é, né? A gente pensa que é só a nível energético, espiritual, mas a gente está falando da parte física que está relacionada com esse centro de um estudo muito antigo e profundo, que é o estudo desses centros energéticos que são os chakras. E aí tá falando aqui sobre também a produção do hormônio prolactina, responsável pela produção do leite. Então, esse chakra
chakra está relacionado com essas glândulas. E aí a gente está falando de saúde. Saúde, então perceba quando você estiver com alguma questão física, em que região do corpo que está. Está nessa região aqui da cabeça. Você está com esse centro bloqueado. Ele não está fluindo energeticamente. Né? Então, isso tem muito a ver com esse lugar de não honrar a nossa intuição, né? De não honrar o que a gente realmente sabe que precisa fazer e não faz, e ouve o outro e se deixa interferir e acaba dizendo sim para fora e não para dentro. Gente, eu falo tanto isso, o quanto que é difícil a gente mudar isso, né? Porque a gente acredita que o nosso valor tá em servir para o outro, fazer para o outro, mostrar que você tem valor. Quando na verdade o valor tá em simplesmente ser. Não está no fazer. E a gente pode sim dizer nãos. Eles são necessários para você honrar a sua intuição. Se você não fala não, muitas vezes você vai estar desonrando a intuição e está fechando esse centro, que está afetando glândulas no seu corpo. Então, o quão profundo que é, né, o nosso estudo, assim, do corpo, das emoções, e começar a estar atento às sensações do corpo, as questões físicas, o que está refletindo, isso sempre tem uma informação rica de desenvolvimento para você aprender algo sobre você mesmo. Atentem ao corpo, escutem o corpo, que a vida começa a se transformar radicalmente. Tá bom? Então eu gostaria de fechar essa live hoje primeiro pedindo perdão, né, por não estar 100% na minha energia disponível, mas de certa forma senti de vir aqui falar com vocês. E vou encontrar um horário mais harmônico no meio da minha rotina pra gente estar juntos falando na próxima live sobre as emoções que bloqueiam o chakra da coroa, tá bom? Então não vai ser mais às 8 da noite, porque pra mim fica muito difícil pra quem acorda tão cedinho assim. Mas eu tô amando, gente. Tô passando um mês numa fazenda produzindo o meu próprio cacau. É muito mágico isso, né? Ver o processo todo do início ao fim. Tá sendo uma experiência transformadora, porque eu gosto de aprender a pôr a mão na massa e entender com muita clareza aquilo que eu tô servindo pro outro, de onde vem, como é feito. E nesse lugar a gente traz muito mais consciência, a gente aprofunda nesse servir para não cair na banalização, na superficialidade e trazer essa profundeza com leveza, com criatividade. E é isso, meus amores. Então eu gostaria de fechar essa live com uma breve meditação para a gente aprender aqui a ativar esse centro. Então é um exercício que eu aprendi na prática do yoga, que é maravilhoso. E nesse lugar eu comecei a entender que eu conseguia ativar mesmo, sentir esse centro se abrindo, tá bom? Então, Ivan chegou, querido, bem-vindo. A gente tá finalizando essa live. Hoje ela é mais curtinha, mas vamos lá pra meditação. Eu vou convidar vocês a largarem o celular um pouquinho. Apoia ele em qualquer cantinho e busca sentar com a coluna alinhada. É isso que faz com que todos esses centros energéticos fluam. Nós somos um canal que une terra e céu. E aí a gente conecta mesmo como um canal energético. Então busquem encontrar uma posição onde vocês estejam o máximo alinhados com essa coluna. Se estiver muito cansado como eu estou, pode deitar, mas assim, cuidado para não dormir. Mas são 2 minutinhos que a gente vai fazer aqui, 2 ou mais. Hoje eu não vou colocar musiquinha, mas a gente tem a melhor música, que é o som da natureza. Conseguem ouvir? Espero que sim. Vamos fechar os olhos. Inspira profundamente, levando o ar lá para a barriga. E exala pela boca, soltando um som para ajudar a liberar. Mais uma vez, inspira.
Leva o ar lá para a barriga e exala, liberando as tensões, desacelerando. Uma última inspiração. Exala todo o ar. E agora retém sem ar. O máximo de tempo que conseguir. Contrai o períneo, a região do seu ânus, a base da sua coluna. E quando chegar no teu limite, inspira todo o ar. Retém com o ar e se concentra no meio da tua testa, entre as sobrancelhas. Sente esse ar todo no teu corpo, expandindo tua energia vital. Relaxa teu corpo. E quando chegar no teu limite, respira normalmente. E agora eu te convido com os ombros relaxados, bem presente, bem entregue. Não há nenhum lugar para chegar. O melhor lugar do mundo é aqui agora. Te concentra agora nesse ponto entre as sobrancelhas. Tenta levar os olhos para essa direção. Pode ser que doa um pouquinho, mas vai passar em alguns segundos. Leva teus olhos lá para o meio das sobrancelhas. E foca nesse ponto. Observa. Se vier algum pensamento, alguma distração, volta a se concentrar nesse ponto entre as sobrancelhas. E te coloca nesse estado de observação desse ponto. Se surge alguma cor, alguma imagem, não se identifique, apenas observa, tá tudo bem o que está surgindo. O segredo é manter a concentração nesse ponto entre as sobrancelhas. Observa como é se manter concentrado nesse ponto. Relaxa teu corpo, solta as tensões e te mantém nesse ponto. Abrindo o campo para ativar esse centro da tua intuição, essa voz sábia de grandes insights profundos. Desapegando do medo que bloqueia ouvir essa voz. Agradecendo
a esse breve momento em que você se dedica a se concentrar nesse estado de presença. Inspira profundo. Pode relaxar esse ponto que você está concentrado. Une as palmas das mãos, esfrega até gerar calor. Coloca nos teus olhos, tapa teus olhos e observa essa escuridão. Esse vazio. Te convida a acessar essa paz de espírito. Massageia um pouco os teus olhos, esse espaço entre as sobrancelhas, o teu rosto, se dê esse carinho. E no teu tempo pode abrir os olhos. Nossa, que soninho que me deu aqui. Tudo bem aí para quem ficou na meditação? Como estão? Bem-vindos de volta. Tudo certo? Gratidão, gente. Gratidão por esse encontro. Por essa breve live, assim, um pouco mais improvisada, né? Expliquei para quem estava aqui desde o início. Gratidão, gratidão, Fábio. Que bom que chegou, muito bem-vinda essa egrégora. E é isso, para quem chegou agora, lindeuses, vou deixar gravada a live, tá bom? Encerrando aqui, para descansar, honrando o limite do meu corpo. Me senti tão leve agora, estava precisando muito. E é isso, né, Fábio? São breves minutos que a gente faz essa escolha de dar atenção pro corpo e tudo muda. Tá tudo aí, dentro de você. Um abraço, casa quentinho. Até a próxima.